Sabuga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 8ª parte. A 8ª parte da nossa caminhada na Idade Moderna. Muita coisa mudou, não é? Embora muita coisa tenha permanecido igual. Olha a gente aí em meio a várias controvérsias religiosas. Pois é, você estava pensando que saiu da Idade Média, entrou nos parâmetros do antropocentrismo, aí a galera esqueceu religião? Não, não. Religião ainda está dando pano para manga, companheiro. Não morra, minha filha. O que a gente vai dar uma olhada hoje? Primeiro, algumas questões podem surpreender você, pedindo, pelo menos no nível do contato, que você saiba os precursores das reformas protestantes. Sim, nós estamos nos preparando para o grande finale, não é? Nós estamos nos preparando para encontrar Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, e aí sim a gente trabalhar luteranismo, calvinismo, anglicanismo, que são os 3 grandes movimentos protestantes da história. Porém, pode ser que a questão, ao ser elaborada, tenha por objetivo justamente pegar você na esquina. Não morra, minha filha. Às vezes a questão vai dizer o quê? Quero saber se essa menina está sabendo que antes de existir Lutero, Calvino e sua turma, tinha uns outros caras aí já batalhando, protestando, só não conseguiram grandes resultados. Então talvez o nome deles não seja para você, estudante secundarista, algo representativo. Mas é bom a gente se preparar. Então a gente tem o auxílio aqui da nossa lousa digital interativa, de LED ultra tecnológica, hein? Bora dar uma conferida no nome desses figuras aí? Bora lá, olha ali, Valdo, Pedro Valdo, ele chefiou um grupo chamado Valdenses. Então pode ser que você pegue aí uma questão que faça referência a Lutero, não sei o quê, mas antes de Lutero, na Europa, um grupo já havia protestado, o grupo dos Valdenses. Wycliffe, isso mesmo, John Wycliffe, aparece bastante nas questões como um precursor. Ian Hus também aparece muito, o nome desse precursor das reformas protestantes. Ali, Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, inclusive, vai bater de frente com Lutero, vai dar uma confusão dos diabos, como a gente vai ver aqui agorinha, tá? Thomas Müntzer, um grande defensor do uso da música nas celebrações, um cara fantástico de ser estudado, bacana. Mas a história deixa passar de liso aí no ensino médio. Uma outra questão menciona Thomas Müntzer. É alemão, né? Tá vendo a pronúncia do Vandim? Müntzer. Treinou em casa, hein, Vandim? E a gente tem também Alberto Savonarola. E você preocupado aí com seu nome, hein? Achando que seu nome é esquisito. Savonarola, tá bom? Então, olha, não é o caso da gente agora ir para o Google e pesquisar a fundo esses caras, saber para que time torciam, se gostavam ou não da Anitta. Não é o caso, não se preocupe com isso, tá bom? Cada um gosta do que quiser. Mas tenha em mente que esses nomes podem pintar no seu caminho. Aliás, à medida que você vai fazendo exercício, você vai vendo que o Vandim tem razão. São nomes que aparecem aqui acolá, como eu disse, sem a necessidade de grandes aprofundamentos. Combinado? Menino, bora lá! Um outro tema, antes da gente entrar na Reforma Protestante, já é meio que spoiler, dizendo para você o seguinte: vai dar BO, vai dar briga, e brigas terríveis, tristes, que mataram milhões de pessoas, ok? Bom, Vandim, como é que essas brigas apareceriam, por exemplo, no PISM, no PAS, no Enem? Bom, até agora o que a gente vê é que nenhuma dessas brigas é aprofundada. Mas aparecem muitas questões no Geraldo dizendo o quê? Que olha, no clima da Reforma Protestante,
O que você entende que aconteceu? Letra A. Todo mundo se entendeu, o diálogo e o bom senso prevaleceram. Será? Letra B. Caraca, muitos conflitos religiosos, muitos mortos. Então é na letra B que você vai. O que o Vandinho faz aqui agora é trazer aqui 3 exemplos mais frequentes nas questões. Combinado? Então vamos lá. Lembrando, como está no final da nossa lousa digital interativa, que a gente vai ter aqui 2 cenários para dar conta. Quais são? Protestantes brigando entre si, protestante contra protestante. Por exemplo, Martinho Lutero era a favor de confiscar as terras da Igreja Católica e distribuí-las aos nobres, enquanto que Thomas Müntzer falava em distribuí-las aos pobres. Tem que trocar consoante, nobre e pobre. Eles entraram em conflito. Então, olha, protestante contra protestante. Isso levou tempo para se resolver e muitos mortos. Thomas Müntzer, inclusive, termina decapitado. Então Lutero também não é assim esse homem que talvez você tenha idealizado. É um homem bom, como o Vandinho é bom, mas ajudou lá a levar o outro a perder a cabeça, literalmente. Tá bom? E um outro cenário é o quê? Católicos contra protestantes. Claro que a Igreja Católica tinha seus fãs, suas influências, e aí, quando os protestantes começam a difundir suas ideias, vai dar BO. A gente tem, por exemplo, o caso de Martinho Lutero entrando em conflito com o Sacro Império Romano Germânico. A Alemanha, né? Lutero era de lá, inclusive, ele era alemão. Não existia Alemanha ainda, eu sei. Mas Lutero é dali, daquela região. E o imperador Carlos V, extremamente católico, aliás, toda a dinastia dos Habsburgos católica, e perseguiram Lutero, que foi apoiado por nobres interessados em diminuir a influência do Carlos V. É isso aí, tem confusão na área, amiguinho. Hein? Não morra, minha filha. Bora lá então, dar uma olhada para liquidar isso aí. 3 exemplos de conflitos religiosos que marcaram o início da Idade Moderna. Ó, a revolta anabatista. Não preocupa com a data não, tá? 1523 a 1525, mas não preocupa com a data não, combinado? A reforma anabatista. Anabatista era aquele grupo liderado por Thomas Müntzer. Aquele grupo lá que ficou entusiasmado com a proposta. Vão tomar terras da Igreja Católica para dar para os pobres. E aí os camponeses partiram para o abraço, reivindicando a divisão de terras, entusiasmados com a proposta igualitária de Thomas Müntzer. Lutero, por sua vez, do lado da nobreza, lá do Sacro Império Romano Germânico, ajudou a condenar Thomas Müntzer. Ok? Tá vendo? Vamos pensar num outro conflito? Tá aí, olha, as guerras religiosas francesas de 1562 a 1598 custaram 3 milhões de vidas. É muita gente brigando e é muito tempo de briga. Essas revoltas francesas têm um capítulo especial que aparece bastante em questões, chamada Noite de São Bartolomeu. Você lembra que antigamente os casamentos eram arranjados, né? Entre a nobreza, isso era muito comum. Era então assim, um tal de gente casar com a cara feia, porque não gostava da proposta, mas era obrigado a aceitar. Então é o que aconteceu na França. Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, o príncipe católico ia se casar com uma princesa protestante. Ela estava para lá de Bagdá, não queria de jeito nenhum, mas ia cumprir, ia para a forca, como diz o outro, né? Ia para a forca, porque o casamento para ela era a morte. E aí, um sórdido, um terrível plano, um maléfico plano foi executado, aproveitando-se do casamento. Os católicos franceses tramaram o assassinato dos convidados que eram protestantes, calvinistas. Você vai ver mais à frente que os calvinistas na França eram conhecidos como huguenotes. Então, eles tramam o assassinato. Numa noite em Paris, na noite de São Bartolomeu, 3.000 pessoas, 3.000 protestantes foram assassinados. E isso repercutiu em toda a França.
a noite de São Bartolomeu, antes de ser só aquela noite, e quem dera, espalhou-se e provocou um banho de sangue por toda a França. E temos um outro exemplo, a chamada Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. De novo, não se preocupe com datas, mas saiba que existiu aí a Guerra dos 30 Anos. É a dinastia católica dos Habsburgos versus os protestantes liderados por Martinho Lutero. Lutero, por exemplo, apoiado pelo Duque Frederico da Saxônia, provocou um racha dentro do império. De repente você tem lá os nacionalistas defendendo a dinastia dos Habsburgos versus os religiosos protestantes, uma confusão dos diabos. 8 milhões de pessoas morreram. Tá vendo? Tá aí, gente. Alguns consideram esses conflitos cantinho de matéria e dizem assim, ah não, bora lá, vamos pro Lutero de uma vez. E aí a gente estuda, claro, Lutero, como vamos estudar na próxima aula, Calvino e tal. E no dia da prova não vem nada disso. Nem Lutero, nem Calvino e nem Henrique VIII. Às vezes vem uma questão que te quebra no meio. Querendo saber se você está por dentro disso. Que olha, por cerca de 200 anos, católicos e protestantes, uau, se estranharam. E protestantes também estranharam protestantes. Você pensou então que conflito entre protestantes e católicos era coisa só das atualidades? Porque tem um mega conflito na Irlanda ainda hoje. Não, aqui no início da modernidade esse era o cenário. Tá bom? Prepare-se então para esse tipo de questões. A gente se vê aí nos exercícios. Tá legal? Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também.